Salve Maria, meu nome é Padre Charbel, sou da Sociedade do Espírito Santo. Bem-vindos a mais uma aula do canal. Hoje nós retomamos com as aulas do Catecismo. Nós tínhamos parado no último mandamento, na última aula sobre os mandamentos da Lei de Deus, e hoje nós nós retomaremos com o tema dos mandamentos da Igreja. Mas não somente, hoje ademais da introdução aos mandamentos da Igreja, nós também trataremos um pouco do ciclo litúrgico. Começaremos invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, como eu disse, trataremos sobre as leis da Igreja, os mandamentos da Igreja, e, ademais, falaremos um pouco do ano litúrgico. Por que é importante falar do ano litúrgico? Tem uma história, para ilustrar, que um menino estava precisando de um emprego e se candidatou em uma padaria para ser padeiro, para fazer pães e fazer os biscoitos, etc., porque ele via sua mãe, como quase que diariamente, fazendo pães e fazendo o que ela tinha de fazer na casa. E ele pensava, que já sabia fazer, que já sabia, como proceder com o serviço, somente vendo a sua mãe fazer diariamente. O jovem precisava de dinheiro, etc. Então ele se candidatou a uma padaria. E ele colocou que era padeiro. Então o rapaz, como já deu ali o seu jeitinho brasileiro. E ao ser aceito na padaria, ele pensando que já conhecia todas as coisas, todos os ingredientes, etc., ele foi instruído uma só vez como fazer todos os doces, os pães, como fazer, enfim, tudo o que se devia fazer. Então foi dito os nomes dos ingredientes para o rapaz. E o rapaz, já no primeiro dia, ele ficou perdido, porque não sabia o que queria dizer a maior parte dos ingredientes, porque ele já pensava, confiava em si mesmo, que já conhecia todos os ingredientes simplesmente por ver, por passar, enfim, uma vez ou outra ali na cozinha e ver sua mãe cozinhando. E bom, o que aconteceu? O rapaz foi expulso e perdeu o emprego. A mesma coisa, ou algo semelhante, acontece ou acontecerá conosco, quando nós descartamos o conhecimento sobre a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque o ano litúrgico é sobre a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo e sobre a vida da Santíssima Virgem Maria e dos santos. Então, nós queremos ir ao céu, e quando nós chegarmos ao céu, Nosso Senhor nos perguntará, ou ao julgamento, perdão, Nosso Senhor nos perguntará quanto me amaste, Então nós responderemos que nem o ano litúrgico nós conhecemos, que nem a sua vida inteira, porque o ano litúrgico é o recorrimento da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, e também dos mistérios da Santíssima Trindade, e nem isto nós saberemos responder. Então você não me amou nada, Você vai ser condenado ao fogo eterno, para o fogo eterno. Nós não queremos escutar esta resposta, escutar esta sentença de Nosso Senhor Jesus Cristo, essa justa sentença. Então é importante nós conhecermos os mandamentos da Igreja, para que não ocorra como este rapaz que perdeu o emprego e foi expulso, como nós não sejamos expulsos do paraíso, ou, enfim, da vida eterna, da vida verdadeira, porque nós nem colocamos algum esforço para conhecer a vida de Nosso Senhor. E a Igreja, através do ano litúrgico, ela nos mostra a vida de Nosso Senhor. Então é esta vida que nós devemos buscar. Não é este conhecimento verdadeiro que nós devemos buscar. Deus não é um sentimento, Deus não é algo que eu sinto no meu coração, ou na minha mente, enfim, eu fico satisfeito e feliz, ou, enfim, não. Evidentemente, ao conhecermos Deus, ao vivermos a vida de Deus, haverá certa felicidade, haverá certo gozo por sabermos desta existência de Nosso Senhor, não somente sabermos, mas por ela mesma participar de nossa vida interior. Mas Deus não é um sentimento. Deus, ele é a própria realidade. E Deus, ele é puro espírito. Quando nós chegamos ao fim da nossa vida, ao grau que já nós deveríamos chegar para irmos diretamente ao céu, nós veremos Deus face a face. Então ali está a sua presença, digamos, em sua essência, já na vida eterna. Então esta vida que nós desejamos, a vida aqui na Terra é uma peregrinação. Ele é um espelho, digamos, ainda escuro do que será a vida lá no céu. Ali é a verdadeira vida. Aqui
nós simplesmente estamos peregrinando. Então, para peregrinar bem, para andar bem, é importante que conheçamos, por exemplo, a vida de Nosso Senhor, com aquela vida da qual nós contemplaremos lá em cima, não somente contemplaremos, mas veremos e participaremos verdadeiramente. A vida aqui é simplesmente um teste de caridade, um teste de amor. Então, se nós queremos ir para o céu, nós deveremos conhecer, pelo menos de uma forma geral, para a nossa caminhada, a vida de Nosso Senhor e tentar aplicar os seus ensinamentos em nossa vida, em nossa própria vida. Pois bem, pois eu disse que nós faríamos sobre os mandamentos da igreja antes de tratar do ano litúrgico. E quais são os mandamentos da igreja? Os mandamentos da igreja são 5. Primeiro é ouvir as missas todos os domingos e festas. Este é o primeiro mandamento da igreja. Por isso que é importante, por isso nós trataremos já no primeiro mandamento sobre o ano litúrgico. Segundo seria confessar-se pelo menos na Páscoa da Ressurreição. Na verdade, isto é um mandamento, é um preceito. Mas um cristão que vive bem, normalmente ele recorre frequentemente ao sacramento da confissão, pois o sacramento da confissão, ademais de perdoar, dos nossos pecados serem perdoados por Nosso Senhor, aumenta a nossa vida de graça, a nossa vida com Deus. E a Deus ninguém engana. Creio eu que um dos principais problemas atuais, um dos principais problemas da nossa sociedade atual é esconder os pecados que nós fizemos na confissão. Então, como nós vamos na confissão, nós queremos apenas confessar certos pecados, mas não queremos confessar outros, porque, enfim, não quero que o padre tenha uma má visão sobre mim. Então, eu acabo como reprimindo ou fechando as portas para a vida da graça com Deus. Então, normalmente, pessoas que recorrem uma vez ao ano na confissão já seriam mais que estejam, se não, claro, salvo as devidas exceções, como não ter um padre próximo, como não ter a Santa Missa, enfim. Mas nós que temos acesso à Santa Missa, muitos de nós estamos vendo aqui o vídeo, nós devemos recorrer aos sacramentos frequentemente e não esconder os pecados. E não somente não esconder, mas quando nós confessarmos, termos aquela intenção de nunca mais voltar a pecar. Nunca mais. Por que nunca? Porque o nunca se subentende algo infinito. Seria como um ser finito como eu, fazendo uma ligação, uma aproximação com o ser infinito. E este nunca se subentende algo como infinito. Nós temos dever a ter a intenção, pelo menos, de nunca mais voltar a pecar depois da confissão. Esta intenção é exigida para que a confissão seja válida, por exemplo. Então, são, primeiro, escutar missas aos domingos e festas. Segundo, confessar-se pelo menos uma vez ao ano, mas um bom cristão confessa-se bastante mais que uma vez ao ano. Lembre-se que a Sagrada Escritura diz que o justo peca 7 vezes por dia, e aqui estamos falando de pecado venial, nós estamos falando de pecado mortal. O pecado mortal e o pecado venial também se evita, se deve evitar. Todo tipo de pecado se deve evitar porque é uma ofensa a Deus. Mesmo que às vezes nós temos as recaídas, ou às vezes que nós temos certas faltas porque nós somos humanos e temos o pecado original, ademais dos pecados que nós já trazemos de nossa geração, mas deve-se fazer o esforço permanente, aquele trabalho de ascese, para não mais pecar, mesmo venialmente. E assim nós podemos ir diretamente para o céu, pois o purgatório é um lugar de acidente, é um lugar que, está ali, mas não é um lugar confortável. As almas que estão ali no purgatório, elas querem ardentemente participar daquela vida com Deus já no céu. Elas não querem esperar. Depois que nós morremos, o natural é ir para o céu. Não esperar. E muito menos ir para o inferno. Então façamos por onde? Bom, então o terceiro mandamento seria comungar, pelo menos, na Páscoa da Ressurreição. A confissão pode ser feita uma vez por ano, não precisa ser feita na Páscoa. Foi um erro meu. Bom, o quarto seria o jejuar, e o abster-se de carne nos dias que a igreja manda. É muito importante saber que no Brasil se fala de certos indultos sobre o jejum e sobre a abstinência. Mas também é importante saber que quando estes indultos foram feitos, nós que somos católicos tradicionais, enfim, nós que somos católicos romanos, que sabemos que até o pontificado do Papa Pio XII ali as coisas estavam bem, então é até ali que nós seguimos toda a disciplina, todas as regras. Então nesta disciplina, nesta regra, tem certos dias na igreja no Brasil que dizem, e eu mesmo já vi em certos catecismos brasileiros, que tem certos indultos. Mas os indultos, eles são temporais, eles não são ad aeternam, são indultos. E, ademais, a situação no Brasil anteriormente era uma situação mais de pobreza.
né? Hoje a situação no Brasil já é uma situação que as pessoas já estão... tem comida, tem o que comer uma vez ou duas vezes por dia, até mesmo 3 e 4. Então, apesar dos indultos, né, é como uma obrigação moral até, de nós fazermos as penitências nos dias que a igreja diz, como as sextas-feiras, como toda sexta-feira se faz pelo menos a abstinência, e nos dias de quaresma se faz o jejum durante toda a quaresma, com exceção dos domingos. Então tem o jejum. O jejum se faz como 2 refeições, digamos assim, estritamente falando, se faz 2 refeições pequenas e uma completa durante o dia. Ninguém vai morrer fazendo isso. E bom, quem puder fazer mais, faz. Não há problema. Então o jejum ele é agradável a Deus. Então, jejuar e abster-se de carne. Quando manda a Santa Amada Igreja. E o quinto seria pagar os dízimos, como diz o costume, os dízimos, né? Então, cada paróquia, cada casa religiosa tem um costume, né, de receber os dízimos que os fiéis dão à igreja, porque os sacerdotes eles se dedicam para os fiéis, e não somente para os fiéis, mas mesmo para reparar, assim deveria ser o sacerdote, os pecados do povo, os pecados de sua gente, né, e os seus próprios pecados, porque o sacerdote também é humano. Então, ele está dedicado exclusivamente para isto. Por isso que ele usa uma batina preta sempre, ele está de luto, né? O luto para o mundo, ele está morto para o mundo. O sacerdote não é do mundo, ele está no mundo, mas não é do mundo, não pertence a ele. Então, os fiéis nesse sentido, ademais para ter certa instrução, para ter, enfim, a quem recorrer quando necessitam, precisa ajudar a igreja para o sustento, tanto da liturgia, do sustento da casa, das hóstias, enfim, tudo ali é comprado, né? E o sustento dos seus sacerdotes, né? Suas congregações. Pois bem, então estes são os 5 mandamentos da igreja. E hoje nós falaremos apenas do ouvir missa inteira nos domingos e nas festas, né? Nas festas de preceito. E é por isso que nós falaremos já do ciclo litúrgico, porque tem uma conexão íntima, né, com o ciclo litúrgico, com este mandamento da igreja também. Pois bem, então, os mandamentos da igreja, eles devem ser observados por todos os cristãos, por todos os católicos. Não tem apenas os mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus, eles estão ali e devem-se observar, mas são mandamentos, digamos, natural. Faz parte da natureza do homem, obedecer aqueles mandamentos. Então, o homem, quando ele está bem, quando ele está, digamos, usando as suas faculdades racionais bem, mesmo que ele não conheça a igreja, ele obedece como naturalmente aqueles mandamentos da lei de Deus. Então, os mandamentos da igreja, eles servem como uma facilitação para obedecer os mandamentos de Deus. É como um empurrão. Tem os mandamentos da lei de Deus e tem os mandamentos da igreja que te ajudam a ir mais rápido para o céu, para que os mandamentos da lei de Deus possam ser observados. Então, de onde vem o direito da igreja de impor preceitos para nós cristãos? Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo disse ali a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, e eu te darei a chave do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Nosso Senhor mesmo, o verbo de Deus, o verbo que é Deus, e se fez homem por nós, por amor a nós, ele deu esta potestade, esta jurisdição à igreja de dar-nos preceitos. Principalmente ali ao seu vigário, que é São Pedro Papa. Então, é de Deus mesmo este preceito da igreja ter o direito de dar-nos certos preceitos. E por isso que ele vai dizer lá em Lucas, capítulo 10, versículo 16, né, que quem vos despreza, dizendo aos apóstolos que são a quem nosso Senhor deu esta faculdade, e, portanto, a igreja, os bispos, que são sucessores dos apóstolos, e ao Papa, a quem vos despreza, a mim despreza. Então, é algo forte. Né? Então, quem despreza o sacerdote, o bispo, ele sendo católico, ele sendo, enfim, estando ali, pregando a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, estando com Nosso Senhor Jesus Cristo, com a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente, quem despreza estes, despreza o próprio Jesus Cristo. Então, não devemos desprezar os sacerdotes porque nós estamos em crise. Não. Coloquem-se nas mãos de Nosso Senhor, veja quem está pregando a verdadeira doutrina católica, né? Veja quem tem, digamos, a ortodoxia da doutrina católica. Isto eu já adianto para vocês. Os padres
sede privacionistas, os padres sede vacantistas, enfim, outros que são bem intencionados também, que são válidos, que estão ali com a igreja. Eles estão com o Nosso Senhor, normalmente, né, porque a igreja não é que está como uma sociedade invisível, a igreja existe. Então, vocês podem confiar nesses sacerdotes e obedecerem, claro, se deve obedecer primeiro a Deus do que aos homens. Se estes sacerdotes, inclusive eu, vos diz alguma coisa que é contra algo da consciência dos senhores, porque os senhores veem que Deus, ele diz que é para ser deste modo e não do modo que você está do que eu estou dizendo, então se deve obedecer primeiro a Deus. Mas sempre se deve, digamos, subentender a boa intenção do sacerdote. Se ele é católico, ele tem boa intenção e pronto, é isto. E eu me submeto à igreja. A igreja, ela está aí, realmente. A igreja é visível, um corpo visível e, ademais, místico, porque tem a vida espiritual verdadeiramente na igreja. Ok? Então, esse direito vem do próprio Deus. Bom, e é por isto, né, que a igreja ela tem o costume, quando temos um legislador, que é o Papa, né, pois estamos sem autoridade papal atualmente, mas quando a igreja... é por isso, aliás, que a igreja tem o costume de punir, de passar certos preceitos, né, de excomungar certos cristãos. Porque a igreja tem autoridade, a igreja é a autoridade de Deus. E é claro que por ela saber que ela tem esse direito, ela é mãe, ela é como uma mãe. Ela não pune assim do nada, não é porque a pessoa fez uma coisinha ali, que algumas pessoas não gostam e outras sim gostam, e tem uma discussão teológica aqui e outra ali, que a igreja vai lá e pune. Não é assim. Tem toda a lei da igreja, tem todos os preceitos, tudo aquilo que é substancial, essencial da igreja, da qual a igreja usa desse direito para punir. Mesmo assim, primeiro ela adverte, primeiro ela faz uns questionários, ela não vai assim, vir alguém falando e já está punido, está excomungado. Não é isto. Não é assim, as coisas não são assim. Lembre-se que Deus ele é a bondade mesma, Deus ele é misericordioso, ele é eterno, Deus é um Pai eterno. Deus ele não quer que o pecador se condene, ele quer que se converta e viva. Então Deus é este Pai eterno, este Pai bondoso. Pois bem, e também tem algumas leis particulares que são instituídas para algumas pessoas específicas, como por exemplo para os sacerdotes, como para pessoas que participam de ação católica, que é uma obrigação quase de todo católico participar de alguma ação católica. Isso quer dizer evangelizar a minha família, falar de Nosso Senhor para meus amigos, de fato levar o nome de Deus para as pessoas de um modo inteligente. Não precisa ser de um modo chato, não precisa você falar lá, chegar no meio do trem, pegar uma Bíblia na mão e começar a gritar ali o evangelho, porque isso escandaliza muitas pessoas, não é assim que se faz. Mas numa conversa entre amigos, se pode dizer alguma coisinha da igreja, alguma coisa assim para que se fique interessante, um fato da igreja, ou não sei, alguma coisa se pode fazer, alguma coisa nós fazemos. Nós estamos aqui, como vai mostrar, por exemplo, o Evangelho de amanhã, que é do terceiro domingo de Advento, nós somos como um testemunho de Nosso Senhor, nós somos como testemunhas de Cristo. Nós somos mutatis mutandi, nós somos como um São João Batista. Ou seja, nós somos a voz daquele que clama do deserto. É exatamente isso que nós somos. E preparar os caminhos do Senhor. É isso que nós devemos fazer, preparar os caminhos do Senhor. Nós estamos nessa terra não é para brincar, não é para tomar cerveja, vinhos, se drogar. Não que eu esteja dizendo que não se possa tomar uma cerveja. Certamente não se pode drogar. Mas não estamos aqui para isto. Isto, bom, às vezes ocorre, porque tem reunião de família, tem uma coisa, enfim. Temos certas preferências. E, bom, não há mal nisto. Mas não é para isto, não é o nosso objetivo. Não é o motivo de nós estarmos aqui. O motivo de nós estarmos aqui é, de fato, levar o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo através da Santa Igreja Católica, que tem a verdadeira doutrina, para as pessoas. Para o nosso próximo, para nós mesmos, para o nosso renovamento espiritual. A cada dia nós devemos fazer uma renovação espiritual. Não é algo que fui batizado, recebi batismo, tenho a fé e pronto, já acabou minha luta. Não, a sua luta agora é que está começando. E quanto mais você avança, mais luta você terá. Mas lembre-se que apesar dessas lutas que nós temos diariamente, Deus também, vendo o nosso esforço, Ele nos dá graças suficientes para que nós possamos vencê-las. Pois enfim. Então, a igreja, como já disse, ela estabeleceu esses preceitos para explicar melhor os mandamentos divinos da lei de Deus. Enfim, e também para
estimular a levar uma vida piedosa e, por este modo, poder alcançar mais facilmente, entre aspas, estou dizendo, a eterna salvação. Porque quem nos alcança a salvação é Deus mesmo, é Deus que nos salva. Mas nós devemos fazer nossa parte. Por quê? Porque quando nós estamos fazendo nossa parte, é um sinal, né, de que estamos agindo como aqueles predestinados por Deus. É Deus quem salva, mas nós fazemos nossa parte. É muito claro. Porque Deus é onisciente. Desde toda a eternidade, Ele já viu quem iria fazer a sua vontade e quem não iria fazer a sua vontade. Então, os mandamentos da igreja, eles nos obrigam que sejam obedecidos estritamente, sob pena de pecado mortal. Então, por exemplo, se eu falto à missa do domingo, é um pecado mortal, a não ser que eu esteja justificado, enfim, que já falarei da justificação da missa. Mas se eu deixo de confessar 2 vezes, digamos, durante 2 anos, mesmo que eu não cometa nenhum pecado mortal, certamente tem os venial, também será uma espécie de pecado mortal. Estão ali como é uma falta de ternura, uma falta de afeição para com a igreja, nós nos alejarmos, isso em espanhol, ficarmos longe dos sacramentos. Então temos que buscar os sacramentos. Se nós vermos a vida dos santos, os santos iam para a confissão quase todo dia, por exemplo. E eram santos, eram pessoas que eram santas, não tinham pecado mortal, por isso que viraram santos. Pelo menos durante os 10 anos, enfim, que a igreja exige, etc. Pois bem, lá no livro de Deuteronômio fala o seguinte, no capítulo 17, versículo 12 ao 13. Lerei aqui. Aquele que, deixando-se levar pela soberba, não quiser obedecer ao mandato do sacerdote, este homem morrerá, e tirarás o mal do meio de Israel. E todo o povo, ouvindo isto, temerá, para que daí em diante nenhum se enche de soberba. Então, é obrigação nossa nos submetermos a algum sacerdote, à igreja. É um mandamento próprio de Deus. Pois bem, então a igreja não está ali vacante, não está como, digamos, sem igreja mais. Não é que a igreja desapareceu, a igreja está aí, a igreja está aqui sempre. A igreja vai estar sempre aqui até o final do mundo. E sem pregar o erro. Aí está a nota da igreja. Então, como nós já vimos, o primeiro mandamento ordena guardar a missa, né, e, ademais, ouvir a missa com atenção, sem dispersão e com reverência. Isto nos obriga o primeiro mandamento. Então, a igreja nos obriga a guardar este domingo, a guardar este dia, os dias de preceitos, enfim, as festas e os domingos, para que assim nós possamos receber mais graças de Deus, da parte de nosso Senhor, e alcançarmos a eterna salvação, através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Pois lembre-se que a missa ela é o mesmo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, com a diferença que não é um sacrifício incruento, ou seja, não inclui sangue, derramamento de sangue, mas todo o fruto da cruz, ali quando nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, morto, está ali na Santa Missa. Ele não foi crucificado ali simplesmente porque foi um fato histórico, muito bonito, batemos palmas e depois vamos embora e se esquecemos. Não. Ali é o começo da obra de redenção. E a igreja ela continua esta obra até o final dos tempos. Então é ali na Santa Missa onde é aplicado os frutos deste sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Ok? Então, todas as pessoas que já têm o uso da razão, elas estão obrigadas a escutar a missa nos domingos e festas de guarda. Claro que pode ser dispensado se não tivermos uma missa católica por perto, se não tivermos boa saúde, se estamos com algum problema de saúde, né? O que mais? Se está cuidando de doentes, também se pode ser dispensado. Então tem algumas exceções que a igreja nos faz. Ou mesmo algumas pessoas que necessitam, infelizmente, trabalhar no domingo, que para não perder os seus bens, né, o seu modo de vida, ela precisa trabalhar. Infelizmente acontece isso, mas é obrigação dessa pessoa também já procurar um outro emprego, enfim, uma outra renda para lembrar-se de Nosso Senhor. Tá? Bom, então se peca contra este mandamento quando nós infringimos estas regras que eu já disse. Então, nós devemos assistir à Santa Missa, né, e ouvir o sermão
nos domingos e nas festas, normalmente seriam nas igrejas paroquiais, assim nos diz o catecismo. Mas por causa da crise da igreja, nós devemos recorrer àqueles sacerdotes que são de fato católicos, que celebram a missa tridentina, que têm a verdadeira doutrina da igreja, né? Que estão aí tentando pregar a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo tal como ela é. Entendeu? Então, onde tem esta missa, eu irei. Né? Então, pelo menos eu busco, se eu não tenho por perto, eu já busco um contato com algum sacerdote e digo, olha, eu quero missa aqui. A gente vai fazer alguma coisa para trazer o Senhor para aqui. Entende? Então, o sacerdote tenta ajudar os senhores tentam ajudar o sacerdote. Então, no Brasil, por exemplo, já tem alguns sacerdotes, muitos sacerdotes no meio dessa crise que são católicos de fato. Você pode recorrer a eles livremente. E ademais, bom, em situação de emergência, você pode recorrer a algum sacerdote válido, enfim, quando não se tem um sacerdote plenamente católico ali. Como eu já disse de acordo com o cânon 2261, parágrafo 2, em uma aula anterior. Então não tem um escrúpulo disso. Procure a Deus, ame a Deus. Nosso Senhor vai perguntar, a única coisa que Ele nos pergunta quando o nosso juiz é quanto me amaste. É isso que Ele nos pergunta, o quanto amastes a Deus. Bom, então agora nós falaremos um pouco do tempo litúrgico. Deixa-me ver quanto tempo já estamos. Assim não fica muito longo a aula. Já estamos com quase meia hora. Enfim. Então vamos falar agora um pouco do tempo litúrgico. Por que a igreja instituiu as festas do tempo litúrgico? Bom, a igreja instituiu as festas do tempo litúrgico, não somente as festas do tempo litúrgico, mas o tempo litúrgico em si mesmo, para que nós possamos nos lembrar da vida de nosso Senhor Jesus Cristo e para que possamos aplicar em nossas próprias vidas. Então, foi um dos motivos que a igreja instituiu. Portanto, o ano litúrgico é recorrer à vida de Deus. É isso que significa, recorrer à vida de Deus. Não somente em sua pessoa própria, digamos assim, como o Filho da Santíssima Virgem Maria, que se fez homem, que se encarnou pela Virgem Maria, e nos salvou, que tem uma alma própria, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Não somente ali, mas essencialmente ali, mas também em tudo que se relaciona à vida de Deus. Então aqui está o mistério da Santíssima Trindade, aqui está a santificação, da vida da Santíssima Virgem Maria e dos santos. Tudo isso tem uma relação íntima com a vida de Deus. E obviamente, com a pessoa do Verbo, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, então foi para isso que a igreja instituiu principalmente, para que nós possamos lembrar e aplicar em nossa própria vida. Então, não há dúvida que a igreja instituiu todas estas festas por inspiração do Espírito Santo. Então, se nós formos ver, por exemplo, nos ritos orientais, as festas são essencialmente as mesmas. Muda ali o nome, muda ali alguma coisa acidentalmente, como, por exemplo, no dia 15 de agosto, que se comemora a Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, eu sei que alguns orientais dizem que é a festa da dormição da Virgem Maria. Mas ali, está o mesmo sentido. Então troca ali o nome acidentalmente, mas substancialmente a mesma, importando o rito, se é o rito católico romano, que é o rito tridentino somente, não existe outro, ou se são os ritos, enfim, carmelita, os ritos orientais. Então, essencialmente, são as festas mesmas da igreja. Pois bem, eu explicarei o que significa este ciclo, esse círculo, que eu tentei fazer um círculo, mas não me saiu bem, parece um pouco mais oval, enfim. Mas dá para entender. Então, nós distinguimos as festas móveis e das imóveis. Não precisa escrever, que fica muito claro que é imóvel, que é móvel. Então, as festas móveis são aquelas festas que mudam de datas. Então, neste ano, a Páscoa vai ser neste domingo, no outro ano vai ser em outro domingo. E às vezes até muda mesmo de mês. Enfim. Então, essas são as festas móveis. E tem as festas imóveis, que são aquelas festas fixas que não mudam de data, como, por exemplo, o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nós estamos próximo a celebrar, que sempre se dá no dia 25 de dezembro. Pois bem, por exemplo, a distribuição das festas móveis, que elas se modificam, que elas mudam, isso que significa móvel, elas se dão sempre através do domingo de Páscoa. Então,
Se este domingo de Páscoa vai ser neste domingo, então as festas que são móveis, que são outras festas móveis também, não somente a Páscoa, elas vão ser adiadas ou vão atrasar-se, né? Vão andar um pouco para trás. Então, por exemplo, quando se comemora a Páscoa? Então vamos começar aqui simplesmente para dar um exemplo de festa móvel. Então a Páscoa, ela sempre se celebra depois da primeira lua cheia de março. Então houve a primeira lua cheia de março, no próximo domingo já é a Páscoa. Então não há erro, né? Vamos supor que você está numa ilha, né? Você tem uma ideia mais ou menos do mês de março, que está no mês de março, e você olha ali a lua cheia. Então você vai saber que no próximo domingo já está próximo ali a festa da Páscoa. Então é fácil. Então a partir da festa de Páscoa, que é que é do primeiro domingo após a primeira lua cheia do mês de março, se faz a festa de Páscoa. Então todas as outras festas serão movidas de acordo com de onde caiu a Páscoa. Fácil. Muito fácil. Bom, as festas maiores, elas são sempre precedidas de uma comemoração. Que nós dizemos que são as vésperas, né? Que significa vigília, e significa as vésperas. E algumas são seguidas de uma oitava comemorativa. O que significa isso? Significa o seguinte, por exemplo, vamos ter a festa de Páscoa. Na festa de Páscoa, vamos para uma outra, vamos para uma simples, vamos para a festa do Sagrado Coração de Jesus. Então, o Sagrado Coração de Jesus, ele se daria depois do Corpus Christi. Então, tem um Corpus Christi que está aqui. Então, temos o Sagrado Coração de Jesus. No dia anterior ao Sagrado Coração de Jesus, o Sagrado Coração de Jesus, vamos supor, vai ser uma sexta-feira. Na quinta-feira, já no horário das 6 horas da tarde, se faz a vésperas do Sagrado Coração de Jesus. E a partir de ali, já é uma festa solene, a partir das vésperas. Porque já se comemora desde o dia anterior, né? E no outro dia, já é o dia inteiro de festa, da festa do Sagrado Coração de Jesus. Então, a partir de vésperas do dia anterior, já se faz já é a festa do Sagrado Coração de Jesus. Assim também se dão com todas as festas principais. E ademais, né, nas festas principais, como por exemplo, nós estamos agora na oitava da Imaculada Conceição, se faz 8 dias de comemoração da festa. Então a igreja nos deixa ali 8 dias comemorando a festa. Então, houve a Imaculada Conceição hoje, vamos supor, um sábado, né, se comemora até o próximo sábado. 8 dias da festa da Imaculada Conceição. Enfim, então são as oitavas e a preparação. E, ademais, tem algumas festas, como é o Natal e a Páscoa, que são precedidas por uma comemoração, digamos assim, ou por uma preparação prolongada. Então, por exemplo, vamos entrar agora para o nosso tempo que nós estamos. O ano litúrgico, ele começa no Advento. Então, aqui que começa o nosso ano litúrgico. No primeiro domingo de Advento começa o ano litúrgico. O Advento, ele é uma preparação para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para o Natal. Pois bem, no Advento, sempre temos 4 domingos. Então, o Advento, ele é um tempo litúrgico que é uma preparação para o Natal, para o próprio Natal. Então, aqui seria mais ou menos um tempo, não como a Quaresma, mas mais ou menos um tempo de penitência, um tempo de meditação, de preparação, para que possamos comemorar a solenidade do Natal. Então, nestas festas do Natal, que é uma festa muito importante, que é quando o Verbo de Deus, né, se tornou homem como nós, para a nossa salvação. Então, é algo muito importante. E, ademais, na Páscoa da Ressurreição, que é quando o Senhor Jesus Cristo ressuscita, é também feita uma preparação mais prolongada que o Natal, que é uma prolongação de 7 semanas. Então, nós chamamos de Septuagésima. Então, que é uma preparação ainda mais prolongada e, ademais, é uma preparação de fato penitencial. Então, quando chegamos na Quaresma, que são, digamos, são as 4 semanas para que chegue a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ademais do tempo da paixão, nós fazemos todos esses dias de jejum, exceto o domingo, exceto os domingos. Pois bem, então são uma preparação, são um tempo forte para a igreja. Isto esquecemos na nossa sociedade atual. Nós vivemos o ano litúrgico assim como nós vivemos qualquer coisa da vida. E não é isso. Nós estamos aqui para
para isto, para viver sem compromisso. Não, nós temos um compromisso com Deus, com Nosso Senhor. Então, esse tempo do Advento é um tempo de preparação, de meditação, de contemplação para a festa de Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, então, este ciclo, vamos chamar aqui do ciclo de Natal. Então, o ano litúrgico, lembre-se bem que ele é uma contemplação da vida do Senhor. Então, ele é uma contemplação de toda a vida do Senhor. Então, por exemplo, temos a preparação do Natal, que é o Advento, com o qual começa o ano eclesiástico. O ano começa aqui. Né? Start, enfim. A Anitta não está mais trabalhando. Então o ano começa aqui. Vamos colocar aqui um primeiro. Primeiro ano. Primeira fase do ano. Então o ano começa aqui, no Advento. E por que são 4 semanas? Porque é para lembrar os 4.000 anos de preparação para a vinda do Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. Então são 4 semanas em lembrança aos 4.000 anos anteriores à vinda do Messias. De preparação. Então, foram 4.000 anos, nós devemos apenas preparar 4 semanas. Né? Olha que coisa boa. Como somos premiados. E ainda nós não aproveitamos. Pois bem. Então, nós preparamos já para o dia do Natal, que se dá no dia 25 de dezembro, normalmente na vigília, a partir da vigília, do 24, da missa da vigília, do 24 de dezembro. Então, mas começa já 25 de dezembro mesmo. Meia-noite se começa a missa, então já é 25 de dezembro. Que é quando Nosso Senhor nasce, é quando comemoramos o nascimento de Nosso Senhor. Então, aqui, no Natal, é onde nós lembramos, para nós mesmos, que nós devemos viver como Nosso Senhor Jesus Cristo viveu. Então, o que ele viveu? Ele viveu na humildade, na pobreza. Ele nasceu pobre, nasceu humilde. Não tinha nem mesmo uma casa onde nasceu uma manjedoura. Ok? Então aqui já é o segundo período, mas aqui já abarca todo o período do Natal, né? Podemos dizer que é uma parte do ano litúrgico, de fato. Então, neste período do Natal, nós temos algumas festas, né? Como por exemplo a festa da circuncisão de Cristo, que é no dia 1º de janeiro, que foi ali quando ele derramou seu primeiro sangue. Quando começou ali, digamos, a obra da redenção, de fato, já pelo seu sangue, como uma imagem do seu sangue. Depois da circuncisão, nós comemoramos a festa da Epifania, que está aqui. E aqui tudo ainda está no tempo do Natal. A Epifania foi ali quando os magos do Oriente visitaram, né, guiados por uma estrela, a Nosso Senhor Jesus Cristo. Significando ali que não só Nosso Senhor veio para os judeus, mas também para os pagãos. E os pagãos foram ali adorar a Nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos convidados a participar desta vida do Messias também, como os judeus são convidados. Então vem a festa da Epifania, que é o 6 de janeiro, né? E, deste modo, Cristo manifesta-se como nosso Salvador, né, dos gentios e dos judeus. Então, com a oitava da Epifania, lembre-se que a gente disse que se comemora uma festa importante por 8 dias, se encerra o ciclo do Natal. Então aqui foi o primeiro ciclo, a primeira fase. Na segunda fase, nós temos o ciclo da Páscoa. Então, todo esse ciclo aqui já é o ciclo da Páscoa. Bom, no ciclo da Páscoa, nós temos a preparação remota, próxima e imediata. Então, são por 3 degraus, né? Então, nós temos, por exemplo, para que nós possamos celebrar a celebração da ressurreição de Nosso Senhor, nós começamos já aqui na Epifania. A Epifania, perdão, seria o tempo mais relacionado com o Natal do que com a Páscoa. Então já a gente vai cortar aqui. Né? Que seria o tempo a partir da... A ver, Epifania, é isso mesmo, está bem. O tempo relacionado com a Páscoa seria a partir da Septuagésima. Então a preparação remota para a festa da Páscoa abrange os domingos da Septuagésima, da Sexagésima, da Quinquagésima e da Quadragésima, ou Quaresma, que nós chamamos no Brasil. Então esta preparação, digamos, remota, uma preparação ainda longínqua, que estamos lá bem longe ainda da Páscoa, mas já estamos chegando perto. Então a partir da Sexagésima,
da Septuagésima, perdão, nós tiramos o aleluia. O aleluia ele morre. Tem algumas igrejas que têm a tradição de fazer um escrito do aleluia e enterrar o aleluia. Tem uma celebração para isso própria. Pois bem, então nós começamos a quaresma na quarta-feira de cinza. Lembre-te, homem, que tu és pó e ao pó hás de voltar. Então ali é quando nós lembramos o que o humano significa. Nós somos isso, nós somos humo, nós somos fumaça, nós somos como pó. Então lembre-se que tu és pó e ao pó hás de voltar. Então lembre-se que nós somos isso, lembramos que nós somos isto. Se nós queremos seguir esta vida sem estar sob os auspícios de Deus, de Nosso Senhor, já nos perdemos. Nos perdemos, porque nós somos isto, nós somos como pó. E ao pó hemos de voltar. Pois bem, então tem a preparação remota, como já disse, tem as cinzas, os 40 dias da quaresma, que nós aqui preparemos já como o sofrimento do Senhor. Ali nós já vemos os textos onde começa a ser perseguido, enfim, começa o sofrimento do Nosso Senhor, propriamente dito. E logo nós vamos para a preparação imediata para a festa da Páscoa, que é o tempo da paixão aqui. Que ele começa 15 dias, ou 14 dias, antes do domingo da ressurreição. Então, na igreja, nesse tempo, pede que nós nos lembramos, que nós recorramos à contemplação, à meditação mais intensa sobre a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é quando ele ali deu sua vida por amor a nós, ele quis mostrar que ele nos ama tanto, que ele deixou-se ser crucificado. Ele, que é Deus, Criador do céu e da terra, deixou-se ser crucificado. Por quê? Porque ele ama cada um de nós, especificamente. Na cruz do Nosso Senhor, ele pensava em cada um de nós. Exatamente. Então a igreja nos pede para lembrar desse tempo. E logo vem o Domingo de Ramos, que já ali é a entrada da Semana Santa, que ainda está no tempo aqui da Paixão, a metade da Semana da Paixão, que já é a preparação para a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no Domingo de Ramos, nós lembramos ali a entrada triunfal de Nosso Senhor Jesus Cristo, montado sobre um jumentinho, para proclamar que ele é o rei. Então, vai ter toda uma festa comemorativa, uma coisa bonita, muito bonita. Então, depois vem a quinta-feira, na Semana Santa, a quinta-feira da Semana Santa, quinta-feira santa, que ali nós comemoramos, ali no começo da missa ainda é algo festivo, a instituição da Santíssima Eucaristia. Então, quando Nosso Senhor ali nos deu o seu corpo e seu sangue, para que nós possamos aproveitar destes sacramentos, do seu corpo e do seu próprio sangue, que o Padre ali consagra, para a nossa salvação. Então, ali é uma festa, festivo. Mas após o Glória já começa a ficar um pouco tempestuoso. Já começa a sentir-se ali o efeito de quando Nosso Senhor Jesus Cristo ia ser entregado por Judas, quando Nosso Senhor Jesus Cristo começou a sofrer. Então nós começamos já ali como baixar os ânimos, e preparar de fato os dias mais penitenciais da nossa vida do ano litúrgico. Okay? Então logo vem o Sábado Santo, e no Sábado Santo nós temos a Vigília Pascal, que se dá ali à meia-noite, a liturgia de Pio XII, estou falando. Então, na meia-noite, que Nosso Senhor Jesus Cristo, lembre-se, ele ressuscita no domingo. Então, fazemos ali a vigília, ali da noite, e fazemos a missa da meia-noite, já comemorando a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ali já é tempo de festa. Toda a penitência acabou, toda a penitência foi embora, toda aquela penitência da quaresma foi embora. Isso não quer dizer que eu tenho que pecar, nada disso. Quer dizer apenas que as penitências, aqueles sacrifícios, jejuns, eu, por agora, vou tomar um descanso. E por que a gente toma um descanso? A igreja ela quer que nós façamos isso, pelo fato de aqui representa o nosso tempo na terra. O tempo de sacrifício, o tempo de jejum, é um tempo penitencial, é um tempo de fato para que nós tomamos seriedade na vida, para que no tempo da Páscoa, com a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é quando Nosso Senhor Jesus Cristo triunfa dos mortos e prova que Ele é Deus, Ele não é outra coisa que Deus, e verdadeiro homem também, aqui Nosso Senhor ressuscita e nós comemoramos, festejamos de fato, esquecemos toda a penitência, digamos, negativa, aquela penitência que envolve jejum, envolve, digamos,
enfim, todo tipo de sacrifício negativo, negativo no sentido de envolver algum sacrifício para o corpo, não um sacrifício positivo, que é no sentido de, enfim, dar esmola aos pobres, não isto a gente faz sempre, mas estes sacrifícios negativos, a gente esquece por um momento, para que nós possamos lembrar como será a vida no céu, para termos uma imagem, uma figura, muito imperfeita ainda, mas já uma figura da vida do céu. No céu vai ser festa, no céu não vai ter mais tristeza, não vai ter mais tempo de melancolia. Não, no céu é somente alegria. Então a igreja quer que nós comemoramos este tempo de festa. Então é um tempo ali que todo mundo faz ali um break, né? Faz uma pausa para que nós possamos celebrar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que aconteceu no domingo, e por isso que todas as missas importantes ocorrem no domingo. Todo domingo é dia de preceito, para lembrar da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a festa da Páscoa. Logo, no fim do tempo pascal, vem o dia de Pentecostes, que é ali como se culminou a fundação da igreja. A igreja ela foi fundada através de etapas. Então teve ali quando nosso Senhor Jesus Cristo disse a Pedro, tu és Pedro, etc. E aqui foi a culminação. Aqui a igreja está fundada. Terminou todo tipo de revelação pública até a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja foi fundada aqui, no dia de Pentecostes. Então, se fundou a igreja, também há a oitava de Pentecostes. Logo entramos para logo entramos para o tempo acíclico, dizemos, né? O tempo acíclico é aqueles períodos que não possuem um caráter especial para a igreja. Então aqui nós temos uma grande parte do ano, né, que a igreja não possui assim como um tempo específico, né? Isso aqui quer dizer a nossa peregrinação na Terra, né? Que às vezes nós somos como muito incertos no que acontecerá ou o que virá. Enfim, este tempo lembra este tempo da Terra, este tempo, digamos, de certas melancolias, de certos sofrimentos, de certas cruzes que nós devemos carregar. Então, esse é o tempo depois de Pentecostes. São os 24 domingos depois de Pentecostes que nós temos. Às vezes dá alguns domingos mais que se faz com uma comemoração de alguns domingos da Epifania nesse tempo aqui. Mas enfim, esses são detalhes que não se precisa saber agora. Então, neste tempo, é quando nós temos outras festas assim que são muito tradicionais. Como, por exemplo, a festa do Corpus Christi, né, que acontece a festa do Corpus Christi, ou a festa do Santíssimo Corpo de Deus, porque na Quinta-feira Santa, que é comemorada numa quinta-feira, creio que na quinta-feira depois de Pentecostes, se não me engano, não posso estar errado. Mas enfim, caso esteja certo, eu sei que numa quinta-feira se comemora aqui o dia que Nosso Senhor instituiu a Eucaristia. Por quê? Porque quando nós comemoramos a instituição da Eucaristia na Semana Santa, no tempo de Paixão, não dá para comemorar como uma festa, como algo festivo. Por quê? Porque ali, no mesmo dia, ele já começa Nosso Senhor ser entregado na cruz, né, que comemoramos a Sexta-feira Santa, com a adoração da Santa Cruz, que ele foi crucificado na Santa Cruz. Mas aqui, nós de fato comemoramos a instituição, nós estamos alegres, né? Estamos alegríssimos e felicíssimos, porque Nosso Senhor Jesus Cristo nos deu o seu corpo e o seu sangue para a nossa salvação, né? Para o aumento da graça. Então, agora sim. Tem o domingo de Pentecostes, né, que é a festa da fundação da igreja, e logo depois do domingo de Pentecostes tem a festa da Santíssima Trindade, que é a festa mais importante, digamos assim, em certo sentido, em sentido místico, para a igreja, porque nós estamos comemorando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estamos comemorando o próprio mistério da nossa fé. Claro que a festa mais importante para a igreja é a ressurreição, porque é aqui quando ele prova que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, e portanto podemos adentrar no mistério da Santíssima Trindade com mais propriedade. Mas na festa da Santíssima Trindade, que dá depois do domingo de Pentecostes, um domingo depois da festa de Pentecostes, nós comemoramos ali todo o mistério, né, da criação, todo o mistério do Criador. Então ali se comemora o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é muito importante o domingo da Santíssima Trindade. E logo na quinta-feira vem a festa do Corpus Christi, que se comemora a instituição da Santíssima Eucaristia. Perdão. Acho que eu já passei de tempo. Eu não posso ver o tempo daqui na câmera como está. Já passamos bastante, mas enfim. Então tem aqui a festa
da Santíssima Trindade e do Corpus Christi. E logo, da festa de Corpus Christi, vamos comemorar a oitava, né, do Corpus Christi, e encerramos a festa da oitava com a festa do Sagrado Coração de Jesus. E por que esta festa é importante? É porque é na festa do Sagrado Coração de Jesus que nós adentramos, né, naquela ternura do Verbo. Na ternura do Verbo. Ele não só é apenas bom, como é a bondade mesmo, mas ele é eterno. Né? Ele quer que nós colocamos os nossos problemas, na nossa vida, as nossas paixões, as nossas más tendências, todas estas coisas em seu coração. E esta festa é instituída para isto. É que Deus ele é tão amoroso e tão terno que ele dá o seu próprio coração para nós, para que nós possamos colocar os nossos problemas todo ali. Está ali tudo no coração de Jesus. Né? Tudo em Deus, tudo em Nosso Senhor. Nada para nós, tudo para Deus. E Deus ele toma conta de nós. Né? Então é uma festa muito importante por isso. Lembra essa ternura de Deus. Eu vejo algumas vezes, sem criticar grupos específicos, né? Eu não tenho por que criticar, mas muitas pessoas, nós colocamos, inclusive eu às vezes, né, colocamos fixamos muito, né, no lado militante, no lado de combate. Então é combate, é militante, né, se não fazemos isso, vamos para o inferno, etc. E esquecemos o lado terno da religião, que é o lado de fato, pois Deus é a bondade mesma. Deus não é um Deus mau, não é um Deus que vem aqui para te punir e você vai embora, vai ser punido por Deus. Não, Deus é um Deus terno, Deus é um Deus que nos dá o seu próprio coração para que possamos ser salvos. E Ele quer que nós demos o nosso coração para Ele. Então a igreja instituiu, por exemplo, depois da festa Sagrado Coração de Jesus, a devoção das 9 sexta-feiras, né, do mês, que está ali, enfim, quem pesquisar na Google sempre se acha, né, a devoção do Sagrado Coração de Jesus. Pesquisem lá e vocês veem quão bonita é a devoção. Pois bem, pois aqui vem um tempo cíclico, depois termina a festa do Sagrado Coração de Jesus. Já no último, no 15 de agosto, nós temos a festa da Santíssima Virgem Maria, da Assunção da Santíssima Virgem Maria. E no último domingo de outubro, nós celebramos a festa de Cristo Rei. Né, que Cristo ele é rei tanto dos nossos corações, quanto da sociedade. Ele é rei de todas as coisas, porque foi Ele mesmo quem fez todas as coisas para a sua própria glória, né, e para a nossa salvação. Para que nós possamos também ser felizes para toda a vida, né, sem jamais voltar a esta melancolia que nós vivemos muitas vezes na nossa vida atual. Então aqui está. Este é o ano litúrgico que começa sempre no tempo do Advento, passa o Natal, os domingos da Epifania, o tempo da Paixão, da Septuagésima até a Quaresma, o tempo da Páscoa, que termina ali com o domingo de Pentecostes, né, e todo o tempo ali depois de Pentecostes, que é um tempo que se comemora mais os santos, se comemora mais a festa da Santíssima Virgem Maria. Né? Então, é isto, é mais ou menos, né? Que é o tempo da igreja, é o tempo que nós devemos como aprofundar. E este tempo, antes do Natal, é importante que nós possamos nos aprofundar, pelo menos fazer uma leitura ali, uma leitura aqui, uma coisa mesmo breve, mas que se possa fazer para que se possa introduzir no espírito do Natal, algo que se possa lembrar deste menino, aliás, de Deus mesmo, do Criador do céu e da terra, que se fez aquele menino pequeno, né, que nasceu da Virgem Maria e que permaneceu virgem. Por quê? Porque Ele nos ama. E ele quer muitas vezes, na nossa vida, que nós nos façamos como Ele, que nós façamos este menino pequeno, esse menino carinhoso, terno, né, nas mãos dele mesmo, nas mãos de Cristo, nas mãos de Deus. Porque Deus, Ele é a bondade. Deus, Ele não é algo para nós sairmos correndo e, bom, vou me condenar e acabou. Não. Ele quer que você se salve. Deus quer isso. Deus quer que você se salve. Então, põe-se nas mãos de Deus. Põe-se nas mãos de Deus, não importa os problemas que você tenha. Põe-se nas mãos de Deus e Deus ele vai cuidar dos seus problemas. Então, esta festa do Natal vem mais ou menos também para isto, para lembrar desta bondade, dessa ternura do menino Jesus, né, em nossas vidas, né, na vida mesmo da criação, da própria realidade. Ok? Então, que Deus os abençoe, salve Maria e até a próxima.